A menos de 160 quilômetros acima de nossas cabeças, existe um universo infinito, mais rápido do que podemos compreender. Mas está longe de ser vazio. Pelo contrário, está repleto de fenômenos incríveis que nossos cérebros limitados mal conseguem conceber. Você consegue imaginar a existência de coisas como estrelas dentro de estrelas, planetas feitos de diamantes, buracos negros do tamanho de um átomo ou até mesmo buracos brancos? Antes que você se perca em pensamentos, deixe-me trazê-lo de volta à Terra com algumas informações sobre a imensidão estrelada que realmente vão te surpreender. A Terra não é redonda. Você provavelmente já viu fotos da Terra tiradas do espaço, mostrando que nosso planeta é inegavelmente redondo. Mas as aparências enganam, porque esta grande bola azul não é uma esfera perfeita. E antes que os terraplanistas se manifestem, não, ela também não é uma panqueca. Conforme o planeta gira, cria uma força centrífuga que é maior no Equador e quase inexistente nos polos. Como a massa da Terra é distribuída de forma desigual em seu interior, essa força puxa a região equatorial da Terra para fora. Isso dá à Terra uma aparência ligeiramente achatada, quase como se alguém tivesse se sentado nela acidentalmente. O efeito, no entanto, é pequeno. Tão pequeno que, se você comparasse o diâmetro da Terra nos polos com o do Equador, veria apenas uma protuberância latitudinal 0,3% maior. Mesmo assim, ainda é uma protuberância de 42 quilômetros, que é quase o dobro da distância do topo do Monte Everest até as partes mais profundas da Fossa das Marianas. Uau! Isso é quase tão grande quanto a mentira que os terraplanistas contam a si mesmos. Antes que o exército da Terra plana invada a seção de comentários deste vídeo, ajude-me a revidar, clicando nos botões de curtir e se inscrevendo. Apenas um clique no botão de curtir dá a este vídeo mais curtidas do que um terraplanista tem pontos de QI. Então, não faça isso apenas por mim. Faça em nome da ciência. O Sol não está queimando. Se algum de vocês esteve ao ar livre recentemente, se a pandemia permitir, provavelmente sentiu os raios quentes do Sol brilhando em seu rosto. Mas, apesar do calor inegável que emite, essa gigantesca bola de gás quente não está realmente se queimando. Isso porque o termo queimar se refere a uma reação química que envolve o rearranjo de elétrons em um átomo, de modo que o elemento em si não muda, mas sim a disposição de seus elétrons. Já o nosso Sol, composto principalmente de hidrogênio e hélio, utiliza um processo chamado fusão nuclear, que significa que, em vez de os átomos serem rearranjados, a própria natureza do elemento se altera. Em vez de queimar o hidrogênio, o Sol converte quantidades gigantescas dele em hélio e energia, tanta que libera aproximadamente 300 milhões de toneladas de energia por minuto, o que seria equivalente à explosão de 100 bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo, segundo a NASA. Que estrondo! Mas essa imensa reação requer uma quantidade astronômica de calor e pressão, algo como uma panela de pressão do tamanho de uma estrela. Só que a pressão nessa panela é 250 bilhões de vezes maior que a da atmosfera da Terra, elevando a temperatura em seu núcleo a impressionantes 30 milhões de graus Fahrenheit. Pode não estar em chamas, mas uma cozinha galáctica produzindo tanto calor é certamente um lugar do qual eu gostaria de ficar longe, o objeto mais pesado do Sistema Solar. Mesmo convertendo cada vez mais de sua fonte finita de combustível em energia, o Sol ainda é o objeto mais pesado do nosso Sistema Solar. E não por pouco. Ele detém impressionantes 99,85% da massa total do Sistema Solar. Em comparação, todos os 8 planetas juntos representam apenas 0,135%. Mas espere, eu não disse antes que ele é composto de gases como hidrogênio e hélio. Como vapores leves, podem ser mais pesados que sólidos. Bem, a pressão esmagadora que compõe essa bola de gás incandescente condensa a maioria das partículas do gás em seu núcleo. Embora o núcleo represente apenas 2% de seu volume total, ele tem uma densidade cerca de 15 vezes maior que a do chumbo. Isso significa que ele representa uma metade da massa total do Sol. Embora seu diâmetro seja apenas 109 vezes maior que o da Terra,
Seu peso é aproximadamente 333 mil vezes maior. Tenho certeza de que há espaço para uma piada clássica sobre mães aí em algum lugar. A estrela mais pesada do universo. Nosso Sol pode ser incrivelmente pesado, mas se estivesse se preparando para uma luta física contra as outras estrelas do universo, seria colocado na categoria peso leve. Do outro lado do ringue, no topo da categoria peso pesado, estaria a colossal, porém pouco inspiradora, R136A1. Embora não pareça imponente, estima-se que essa estrela gigante pese 315 vezes o nosso Sol. Para se ter uma ideia, isso equivale a quase 105 milhões de terras, mas o que dá a essa estrela sua enorme vantagem em termos de peso. Bem, se você apontasse seus telescópios a cerca de 163 mil anos-luz da Terra, poderia contemplar a nebulosa da Tarântula, com seu nome horripilante. Lá, você veria uma estrela Wolf Rayet brilhando intensamente. É uma classe rara de estrela que carrega enormes quantidades de hélio, carbono e nitrogênio ionizados. São esses elementos superpesados o que confere à estrela gigante sua massa inimaginável e um brilho tão intenso que, se comparada lado a lado com o nosso Sol, o ofuscaria tanto quanto o nosso Sol ofusca a Lua. Dito isso, acho que todos podemos concordar que, em comparação com R136A1, o nosso Sol não tem a menor chance. A maior estrela do universo, R136A1, pode ser incrivelmente massiva, mas na verdade é bem pequena. Com um diâmetro apenas 35 vezes maior que o do nosso Sol, ela é mais como a Michelle para a Beyoncé do universo. E embora Beyoncé possa ser a maior estrela do mundo, o Scuti é a maior estrela conhecida pelo homem. Ela é tão absurdamente grande que, quando comparada ao nosso Sol em uma tela de computador, mal ocupa um pixel. Mas se é tão grande, como é que não somos constantemente cegados por ela? Felizmente para os nossos olhos, ela está situada na constelação de Scutum, na Via Láctea, a cerca de 5.219 anos-luz da Terra. Mas mesmo estando tão distante, seu tamanho incrível a destaca do pequeno aglomerado de estrelas que a rodeia. Isso porque o Scuti atinge o ápice das medidas com um raio impressionante, 1.700 vezes maior que o do nosso Sol. Isso lhe confere um diâmetro de quase 2 bilhões e 370 milhões de quilômetros. Portanto, mesmo viajando à velocidade de um foguete a vertiginosos 7,9 km por segundo, ainda levaria quase uma década para atravessá-la. Ou, se preferir veículos terrestres, uma viagem sem paradas a 80 km por hora levaria inconcebíveis 3.371 anos para chegar ao outro lado. Imagino o que se desgastaria primeiro: os pneus ou a sanidade? Planeta 9. Se você viajasse além de todos os planetas conhecidos do nosso sistema solar, chegaria a um espaço frio e escuro, conhecido como Cinturão de Kuiper. Ao contrário das órbitas circulares e perfeitas dos nossos planetas, os grandes objetos do Cinturão de Kuiper têm trajetórias que parecem, no mínimo, um tanto assimétricas. Embora todos orbitem o Sol, é possível observar que os objetos mais distantes se desviam de forma desajeitada em uma direção. Mas, de acordo com os princípios da astrofísica, essa irregularidade deveria ser, na falta de uma palavra melhor, normal. No entanto, cientistas teorizaram recentemente que essas trajetórias tortas poderiam fazer sentido. Isso se houver um enorme planeta, ainda não descoberto, orbitando na direção oposta, equilibrando as órbitas. Segundo seus cálculos, esse nono planeta precisaria ter cerca de 10 vezes a massa da Terra. Considerando seu tamanho, você pode estar se perguntando por que ainda não o detectamos com nossos telescópios. Mas isso pode ser explicado por sua órbita impressionante. Para se ter uma ideia, o planeta mais distante conhecido do Sol é Netuno, a incríveis 4,5 bilhões de quilômetros de distância, orbitando o Sol a cada 165 anos. Mas a órbita do planeta 9 seria 20 vezes essa distância, levando de 10 mil a 20 mil anos astronômicos para completar uma volta ao redor do Sol. Porém, sem imagens concretas de satélites ou telescópios, esse planeta fantasma permanece puramente teórico. O que você acha? O planeta X existe? Deixe sua opinião nos comentários. Contar cada estrela no céu parece uma tarefa interminável, mas com um pouco de matemática, não é tão difícil calcular
quanto tempo essa missão astronômica levaria. Vamos começar em nível galáctico, mais precisamente na nossa. Alguns cálculos indicam que nossa galáxia, a Via Láctea, contém entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Usando isso como ponto de partida, precisamos descobrir quantas galáxias existem no universo. Como não sabemos o tamanho real do universo, essa é uma questão colossal. No entanto, um astrônomo chamado David Kornreich propôs uma estimativa aproximada de cerca de 10 trilhões de galáxias diferentes. Multiplique isso pela nossa estimativa de 100 bilhões de estrelas por galáxia, e você obterá aproximadamente um septilhão de estrelas. Isso é um número, um seguido de 24 zeros e muita poeira estelar. Então, agora que temos um número, quanto tempo você acha que levaria para contar cada estrela no céu? Bem, supondo que você contasse uma por segundo, levaria mais de 31 quatrilhões de anos para localizá-las todas. Por mais impossível que essa missão pareça, acho que acabamos de descobrir qual pode ser o trabalho mais fascinante da NASA: as supernovas. Por mais etéreas que pareçam, as estrelas não duram para sempre, e quando morrem, apagam-se com um estrondo. Essas explosões astronômicas são chamadas de supernovas. Elas envolvem estrelas massivas com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, que consomem enormes quantidades de hidrogênio em seus núcleos. A energia produzida gera uma intensa força que impede a estrela de colapsar sob sua própria gravidade colossal. Mas quando a estrela fica sem combustível, a gravidade finalmente vence a pressão, e a estrela colapsa sobre si mesma. Isso acontece tão repentinamente que seria como assistir a algo com 1 milhão de vezes a massa da Terra colapsar em apenas 15 segundos. Como você pode ver nesta animação da NASA, as ondas de choque produzidas destroem a camada externa da estrela condenada. Mas, ao contrário do que você pode ter imaginado, elas nem sempre explodem. E tão esférica. Para comprovar, basta observar a supernova 1987A, localizada a cerca de 160 mil anos-luz da Terra. Após sua explosão, em 1987, os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que, em vez da explosão esférica esperada, a explosão foi mais rápida e forte em diferentes direções. Isso fez com que a explosão estelar resultante se parecesse com uma gravata borboleta de um ângulo e com o olho de Sauron de outro. O que você vê? Buracos negros bizarros. Enquanto os remanescentes de algumas supernovas parecem de outro mundo, outros podem deixar para trás algo verdadeiramente assustador. Se os núcleos estelares remanescentes de estrelas enormes que explodiram não tiverem mais a força externa da pressão térmica se opondo à sua gravidade, então o núcleo colapsa sobre si mesmo. Esse fenômeno aparentemente impossível é o que conhecemos como buraco negro. No entanto, não é o mesmo que assistir a um prédio desabar. Como uma estrela colapsa sobre si mesma, sua superfície, que diminui rapidamente, se aproxima de um ponto chamado horizonte de eventos. Este é o limite em que a velocidade necessária para escapar da gravidade da estrela, em colapso, ultrapassa a velocidade da luz. Isso significa que qualquer coisa, viajando a menos de 300 mil quilômetros por segundo, é atraída e consumida por esse poço gravitacional em constante colapso. Sem luz, o tempo ao seu redor desacelera até a taxa que é registrada por seus observadores, o que significa que é um objeto em colapso infinito, congelado para sempre no tempo. Mas qual é exatamente a aparência deles? Você provavelmente já viu filmes em que buracos negros são retratados como vazios do tamanho de planetas, mas e se eu lhe dissesse que eles podem ser muito, muito maiores do que isso? Bem, localizado a 10,4 bilhões de anos-luz de distância, no aglomerado Abell 85, o buraco negro conhecido como Tom 618 tem uma massa calculada em 66 bilhões de vezes a do nosso Sol, e com grande massa vem grande tamanho, o que significa que este buraco negro tem um diâmetro capaz de destruir o mundo, de mais de 390 bilhões de quilômetros. Para se ter uma ideia, isso equivale a 2.606 vezes a distância da Terra ao Sol. Não é de admirar que se enquadre na categoria de buracos negros ultramassivos, cujo nome é bastante sinistro. Mas se essa escala incompreensível te impressiona demais, então volte sua atenção para o outro extremo do espectro de tamanho.
Ao contrário das estrelas, os buracos negros não têm limite para o quão pequenos podem ser. Dito isso, os cientistas acreditam que um buraco negro pode ser tão pequeno quanto um único átomo, a menor unidade de matéria comum que existe. Mas não se deixe enganar. Mesmo nesse tamanho, um buraco negro teria uma massa relativa tão grande quanto uma montanha. Então, a menos que você ache que conseguiria enfrentar o Everest em uma luta, eu me manteria longe dessas minúsculas lacunas na realidade. E quanto aos estranhos buracos brancos? Enquanto os buracos negros monopolizam os holofotes, seus gêmeos negligenciados, os buracos brancos, quase não recebem atenção. Isso mesmo, os buracos brancos são, como o nome sugere, os opostos teóricos dos buracos negros. Como mencionei anteriormente, os buracos negros possuem limites gravitacionais que podem impedir praticamente qualquer coisa de escapar. Bem, depois que alguns físicos mexeram nos cálculos na década de 1970, concluíram que uma entidade oposta poderia existir, impedindo a entrada de qualquer coisa. Assim, enquanto um buraco negro engole matéria, um buraco branco a expele. Seria um objeto incrivelmente brilhante e energético, lançando energia nas profundezas do espaço a uma taxa impressionante. Mas como eles se formariam? Bem, felizmente, não na Terra. Todas as linhas de raciocínio dessa teoria apontam para a formação de buracos brancos de maneira inversa à dos buracos negros. Em vez de colapsarem sobre si mesmos, uma singularidade superdensa vomitaria matéria até que, de repente, se agrupasse em uma estrela. No entanto, isso viola diversas regras fundamentais da física, e como nenhum buraco branco foi detectado no universo conhecido, eles permanecem puramente teóricos. Dito isso, os buracos negros também eram apenas uma teoria até 1971, e isso foi há apenas 50 anos. Talvez nos próximos 50 anos, um buraco branco errante lance alguma luz sobre o assunto. Chuvas cintilantes. Em algumas partes do mundo, a chuva é incrivelmente preciosa, mas nos planetas externos do nosso sistema solar, ela é inestimável. Não por ser rara, mas porque literalmente chove diamantes. Esse fenômeno incrível começa nas atmosferas de gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos os 4 planetas têm atmosferas com altas concentrações de metano. Durante tempestades com raios, a energia elétrica converte o metano em fuligem, que se aglomera e endurece, formando pedaços de grafite. À medida que os pedaços ficam mais pesados, são arrastados pela gravidade do planeta e para a pressão cada vez maior de sua atmosfera. Enquanto caem, os átomos de carbono são comprimidos em diamantes de tamanho incrível, alguns dos maiores medindo cerca de 1 centímetro de diâmetro. Em planetas como Saturno, essas tempestades são tão frequentes que cerca de 1.100 toneladas dessas pedras deslumbrantes caem na superfície todos os anos, ou, para se ter uma ideia, o suficiente para compor um look do Met Gala para John Lowe, a julgar por essa produção exagerada. O planeta Diamante. Quando se trata de planetas com quantidades abundantes de diamantes, o pré-planeta, os gigantes gasosos mencionados anteriormente podem dar espaço para os 55 Cancri e, após a descoberta deste superplaneta, na constelação de Cancri, em 2004, os cientistas começaram a analisar sua composição. Eles estimaram que este planeta rico em carbono tem uma massa 8 vezes maior que a da Terra, com um raio apenas 2 vezes maior. A discrepância significava que o planeta devia ser feito de compostos densos de carbono, como grafite e, extraordinariamente, diamante. Mas não se tratava apenas de diamantes suficientes para alguns colares. Os cientistas teorizaram que uma espessa camada de diamantes puros reveste as camadas internas do planeta, constituindo um terço impressionante de sua massa. Isso parece bastante valioso. De fato, se fosse avaliado apenas pelo seu conteúdo de diamantes, provavelmente valeria cerca de 26.999.000 dólares. Isso mesmo, 26,9 seguido de 29 zeros. Embora pareça uma utopia ultra rica, não há nada de legal nisso, literalmente. Na verdade, a temperatura da superfície atinge uns escaldantes 2.200 graus Celsius. O ambiente inóspito faz deste planeta um diamante bruto extraterrestre, o furacão hexagonal. Na escola,
você provavelmente aprendeu que a característica mais incrível de Saturno era seu impressionante conjunto de anéis. Mas se você olhar mais de perto, verá um lado ainda mais impressionante deste planeta. Ou 6, para ser preciso. No polo norte deste gigante gasoso de aparência serena, uma enorme tempestade hexagonal está constantemente em fúria. Ela foi descoberta pela primeira vez em 1988 em imagens das sondas Voyager, e visitas adicionais da sonda Cassini em 2004 revelaram detalhes inconcebíveis sobre a tempestade de 6 lados. A partir de imagens térmicas, os pesquisadores estimam que ela tenha cerca de 32 mil quilômetros de largura e 96 quilômetros de profundidade, com ventos que atingem aproximadamente 350 km por hora. Mas como todos esses elementos se encaixam para produzir um polígono perfeito, afinal, o universo normalmente não se constrói em linhas tão retas. Bem, usando todas essas informações, os pesquisadores tentaram recriar a tempestade de formato peculiar em simulações de computador. Ao adicionar pequenas perturbações ao fluxo de ar para leste ao redor do Polo Norte, eles descobriram que as correntes se chocavam umas com as outras e serpenteavam, formando um formato hexagonal. Acho que o universo não poupou esforços ao criar esse fenômeno. Auroras incríveis. Você já testemunhou o maior espetáculo de luzes da Terra? E não estou falando das decorações natalinas extravagantes dos americanos. Por mais brilhantes e chamativas que pareçam, elas nunca se compararão à iluminação totalmente natural do Polo Norte. Como ondas de fitas verde esmeralda, as luzes da aurora boreal dançam pelo céu noturno. Embora essas maravilhas para os olhos sejam melhor apreciadas à noite, elas são causadas pelo Sol. As faixas verdes se formam quando os ventos solares, partículas eletrificadas de alta velocidade liberadas pelo Sol, colidem com o campo magnético da Terra. Algumas partículas viajam pelas linhas do campo magnético até os polos geomagnéticos da Terra. Lá, elas ficam aprisionadas e começam a colidir com átomos em nossa atmosfera, liberando energia na forma de luz. O oxigênio emite luz vermelha e verde, enquanto os átomos de hidrogênio e hélio brilham em tons de roxo e azul. Mas as auroras não são exclusivas da Terra. Na verdade, esses ventos solares também podem alcançar planetas distantes, como Júpiter. Usando uma câmera ultravioleta, o telescópio Hubble conseguiu capturar as auroras extremamente ativas do gigante gasoso em 2016. Isso porque o campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte que o da Terra, tornando suas auroras tão extensas que podem cobrir áreas maiores que o nosso planeta. E não é só Júpiter que supera a Terra no quesito auroras. Saturno também exibe faixas de aurora brilhantes ao redor de seus polos. Capturadas pela lente ultravioleta do Hubble em 2018, elas parecem ser azuis. No entanto, dados anteriores coletados pela sonda Cassini indicaram que, para o olho humano, essas faixas parecem vermelhas e roxas. Agora que exploramos as auroras da Terra, Júpiter e Saturno, qual delas você acha que tem a iluminação mais impressionante? Vote nos comentários abaixo e vamos ver qual leva a melhor. Estrelas matrioscas. Você pensaria que o universo é grande o suficiente para que cada estrela tenha muito espaço, mas, de acordo com a teoria de Thorne-Zeitko, algumas estrelas não têm limites próprios. Em vez disso, elas existem dentro de outras estrelas maiores, como matrioscas. Por mais impossível que pareça, existem duas teorias principais que podem explicar esse fenômeno, e nenhuma delas envolve arrancar o topo da estrela maior. Tudo começa com um sistema binário, onde dois corpos estelares estão gravitacionalmente ligados. A estrela mais massiva explode em uma supernova, deixando um remanescente minúsculo e ultradenso chamado estrela de nêutrons. Com o tempo, o corpo estelar remanescente evolui para uma supergigante vermelha e se expande lentamente. Se isso acontecer, a estrela de nêutrons espiralará em direção ao centro da supergigante, onde ficará alojada na camada quente e gasosa de sua hospedeira, um pouco como um parasita cósmico. Outro cenário teoriza que a energia de uma supernova explosiva poderia impulsionar a estrela de nêutrons para dentro da supergigante vermelha. Algo como chutar uma bola de futebol para o gol. Se a bola pesasse o equivalente a 2 sóis e o gol estivesse a escaldantes 4.170 graus Celsius,
Que Deus tenha piedade do pobre goleiro. Estranheza do pôr do sol. Em 2015, o rover Curiosity enviou fotos de um pôr do sol com céu azul em Marte. Isso mesmo, azul. Mas durante o dia, esses mesmos céus são alaranjados. É exatamente o oposto da Terra. Então, como isso é possível? Ou melhor, como isso acontece em Marte? Bem, o céu na Terra é azul por causa das moléculas que compõem nossa atmosfera. Elas bloqueiam parcialmente a luz solar e a dispersam pelo céu, mas são muito mais eficientes em dispersar os comprimentos de onda mais curtos da luz azul do que os comprimentos de onda mais longos da luz vermelha. No entanto, durante um pôr do sol, a luz solar atravessa tanta atmosfera que a maior parte da luz azul é dispersa, deixando para trás tons impressionantes de vermelho ou laranja. No entanto, em Marte, o processo é um pouco diferente. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais rarefeita, repleta de poeira de óxido de ferro, mais conhecida como ferrugem. É essa poeira que confere ao planeta sua cor vermelha característica. Durante o dia, a luz vermelha é dispersa por essas partículas, fazendo com que o céu pareça vermelho ou alaranjado. Mas ao entardecer, a densidade da poeira dispersa a maior parte da luz vermelha. Isso significa que os comprimentos de onda mais curtos da luz azul conseguem atravessá-la, dando ao pôr do sol aquele incrível halo índigo. Portanto, os pôres do sol ficam bem interessantes em diferentes atmosferas, a menos que você esteja preso em Vênus. Este planeta infernalmente vulcânico tem uma atmosfera tão densa que você não conseguiria ver o sol através dela. Para provar isso, em 1981, a sonda soviética Venera enviou estas imagens da superfície de Vênus. O céu tem um tom amarelo tóxico, graças a todas as nuvens de dióxido de carbono e ácido sulfúrico que obstruem a atmosfera. Então, um pôr do sol em Vênus seria algo assim, um pouco como diminuir a intensidade da luz no quarto mais berrante do mundo. Mas e quanto a planetas sem atmosfera alguma, como Mercúrio? Sem moléculas para dispersar a luz, o céu seria muito parecido com o da nossa Lua, ou seja, completamente escuro, tanto de dia quanto de noite. Houston, acho que descobrimos o planeta natal dos Godos. Qual dessas curiosidades espaciais incríveis te impressionou mais? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e obrigado por assistir.